último domingo do nosso mês que o Senhor nos proporciona. Vamos estudar a 6ª lição. Espero que você tenha estudado em casa para a sua edificação, para que todos nós sejamos edificados. Vamos falar sobre a graça triunfa sobre a nossa incredulidade. A graça triunfa sobre a nossa incredulidade. Vez ou outra, nos pegamos sendo incrédulos, certo? Ou você tem alguma dúvida com relação a isso? Não era para ser assim, mas infelizmente, às vezes é assim, porque somos pecadores. Nós vamos ver que, apesar disto, a graça triunfa sobre essa fraqueza. Antes, vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito a nós, dispensado o seu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado porque o Senhor nos agracia com esse novo dia. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra novamente. Ajuda-nos a entendê-la e a praticá-la. Ajuda os meus irmãos em casa também para que eles compreendam a Tua Palavra, com a ajuda do Teu Santo Espírito, iluminando a mente de cada um, abrindo o entendimento, abrindo o coração, para que todos escutem e sejam edificados. Ó Deus, obrigado mais uma vez por Teu Filho Jesus. Essa oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é certo que uma criança tem total confiança em seus pais. Se um pai for fazer um teste com uma criança, por exemplo, colocar a criança em um local elevado, seja na cama ou seja em outro qualquer local, a criança vai se jogar logo nos braços do pai. Sabe por quê? Porque ela tem plena confiança em seu pai ou em sua mãe. Porque de forma alguma o pai ou a mãe se afastará e deixará o seu filho cair ou a sua filha cair. Então podemos dizer que o filho ou a filha tem total confiança. Eles não são incrédulos. Não falta crença neles com relação a isso, porque eles têm os pais como os seus maiores protetores. É acerca disso que nós vamos falar. Às vezes falta em nós essa segurança. E essa falta de segurança é muito prejudicial. E Deus não se agrada com isso. Por isso eu chamo a sua atenção para que vocês abram um texto até conhecido no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 19, uma história conhecida de todos nós. A história que narra a rebeldia, o descontrole, a murmuração dos israelitas no deserto, quando eles estavam rumo a Canaã. Ali, devido às suas murmurações, aquela primeira geração, devido tentar Deus, não acreditar na providência de Deus, eles foram literalmente perdidos no sentido de se acabarem naquele deserto. Vamos ver? Hebreus capítulo 3, verso 7 ao verso 19.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, vocês observaram de forma atenta a leitura que acabamos de fazer? Uma das expressões que apareceram no texto, pelo menos 2 vezes, no verso 12 e no verso 19, foi a expressão incredulidade. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o seu autor, contudo isto pouco importa. O que importa é a mensagem que ele quis deixar para os ouvintes ali naquela época, e com certeza para nós também, é o seu conteúdo. Então, a expressão incredulidade, que tem a ver com a lição de hoje, que a graça triunfa sobre a nossa incredulidade, nós precisamos definir primeiro o que quer dizer. O que quer dizer incredulidade? Essa palavra pode ser definida como descrença, infidelidade e desconfiança. Pode ser definida como descrença, infidelidade e desconfiança. Nos baseando no nosso texto base, é possível deduzir que os israelitas ali no deserto rumo a Canaã foram descrentes, foram infiéis e foram desconfiados. Por isso, incredulidade. Não creram de forma absoluta no Senhor da aliança, no Senhor que havia ou houvera tirado eles do Egito com mão forte e poderosa na instrumentalidade de Moisés. Foram infiéis e foram desconfiantes, ou desconfiaram da graça do nosso Deus. Isso é incredulidade. O contexto de Hebreus 3, de 7 a 19, como eu bem afirmei, mostra a incredulidade dos israelitas com relação ao Senhor, com relação ao Deus pactual. O autor aos Hebreus aqui, no texto que nós acabamos de ler, nos informa isso. E por conseguinte, o autor aos Hebreus nos exorta a não duvidarmos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus
falando aos seus ouvintes, ao seu público peculiar daquela época, estava dizendo em outras palavras: não duvidem da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Vocês não podem de forma alguma, sob qualquer hipótese, desconfiar ou serem incrédulos com a obra redentora de Cristo Jesus. Se vocês leram a introdução da nossa revista, o autor quer nos passar que a mensagem principal na carta aos Hebreus é que Cristo é superior a tudo o que existe no universo. Que Cristo é superior a tudo que existe no universo. Cristo é superior até a Moisés. Cristo é superior àquelas ações cerimoniais que eram praticadas no Antigo Testamento ou na antiga dispensação. Então, com o advento de Cristo, ou Cristo vindo, tudo isso ficou obsoleto. É isso que o autor aos Hebreus quer mostrar ali para aqueles crentes, que Cristo é superior a tudo e a todos, que agora ele é o principal. É isso que ele quer mostrar para que os seus ouvintes não caiam no erro dos israelitas do passado, dos seus irmãos do passado, que foram incrédulos quando o próprio Deus, o próprio Senhor, o Deus pactual, estava usando Moisés sendo instrumento de Deus para levá-los à terra prometida, levá-los a Canaã. Mas quando vinha a primeira adversidade, quando vinha o primeiro desgosto ou alguma coisa que não lhes agradavam, eles começavam a murmurar e a tentar Deus. Isso foi muito prejudicial, isso foi terrível para aquela primeira geração. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, 12, diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, em outras palavras, de desconfiança, que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, irmãos. Não tenham um coração perverso, porque isto é pecado, e isto vai afastar vocês de Deus. Em resumo, todo pecado é incredulidade. Nós já vimos que pecado é toda transgressão contra as normas de Deus, contra a lei de Deus, os estatutos, os mandamentos. Isso é pecado. Incredulidade também é pecado, porque eu não me apodero daquele que pode fazer todas as coisas. Eu desconfio por algum momento. Não é igual aquele filho que o pai o coloca sobre alguma coisa elevada, sobre uma cama, ou seja, qualquer outro local, e fala: filho, vem. E o filho vai e se joga nos braços do pai. Porque ele não é incrédulo. O filho acredita de forma plena no seu pai. É isso que o autor aos Hebreus está falando: confie no Pai de vocês, confie em Cristo, confie no Deus homem, e não tenha um coração incrédulo. A incredulidade foi a causa da ruína da primeira geração de israelitas que saíram do Egito. Eles foram incrédulos. Números 14, 13 narra isso, que o próprio Deus falou: eles não entrarão no meu descanso, ou seja, eles não entrarão na terra de Canaã, no qual eu havia prometido a eles, porque eles foram incrédulos. Vamos continuar fazendo a seguinte pergunta, ou a pergunta que não quer calar. Pessoas incrédulas só existem fora da igreja? Pessoas incrédulas
só existem fora da igreja? Talvez você diga, pastor, isso foi na época de Moisés, aqueles camaradas lá que viram a água brotar da pedra, viram o maná, passaram pelo meio do mar a pé enxuto. Eles que foram incrédulos, viram todos estes sinais e se rebelaram contra o Senhor da aliança. Não, isso não acontece agora. Isso é coisa para pessoas descrentes ou pessoas que nós julgamos mundanas. Será? Será que vez ou outra nós não nos pegamos sendo incrédulos? Pessoas incrédulas, eu vou dar ênfase agora. Pessoas incrédulas só existem fora da igreja? Segundo o autor da revista, não. E segundo aquilo que a gente acompanha de forma diária, através da nossa vida, da minha vida, da sua vida, você pode dizer não. Não de forma categórica. Pode haver entre nós mesmos, na igreja, entre os crentes em Cristo Jesus, pessoas desse tipo. Pessoas, às vezes, que nós julgamos que existem só fora da igreja. Aquelas que nós chamamos não crentes e de pessoas mundanas. Contudo, não, queridos. O escritor aos Hebreus não usa como exemplo pessoas de fora do povo de Deus ou da própria comunidade de Israel. Se você observou bem ou de forma atenta, o autor aos Hebreus usa exemplos de pessoas de dentro da comunidade de Israel, pessoas que presenciaram, pessoas que presenciavam de forma contínua o agir de Deus. Eu vou ler uma citação que está em Êxodo 17:7, também está em Salmo 95, de 7 a 11. Diz assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Repare na expressão agora, irmãos. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O versículo 9 que nós lemos do capítulo 3 de Hebreus diz que onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. O autor aos Hebreus está enfatizando para aqueles crentes ali da época: os vossos pais me tentaram, me pondo à prova. Isso Moisés deixa claro em Êxodo 17, versículo 7. Isso é tentar ao Senhor. Eles observavam, eles viam o agir de Deus. E contudo, eles ainda perguntavam: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa tentação é no sentido de colocar o próprio Deus em teste. É querer provar a genuidade da palavra do Senhor. Eles se deram mal com relação a isso. Pereceram no deserto. Aquela primeira geração, só os filhos de Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Os israelitas ali, eles desejaram ser autônomos e livres fora de Deus. Eles eram incrédulos. Incrédulos, não confiavam no Senhor da aliança. Isso foi terrível. E o Senhor os puniu de forma severa, não permitindo que eles entrassem na terra prometida. Terra boa, que mana leite e mel. Não entraram.
Isso foi a consequência da desobediência e de não crer no Deus da aliança. Agora nós vamos ver, a partir de agora, nós vimos um pouquinho do contexto. Agora nós vamos ver o que podemos aprender. Nós podemos aprender que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nos capacita para crer e nos submeter ao Senhor de todas as coisas. A graça nos capacita. É só a graça, irmãos. A graça nos capacita para crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. A graça de Deus, ela é bendita. E por ser bendita, ela nos auxilia na caminhada cristã. E assim também, no dia a dia, nos faz submeter ao Senhor, reconhecer o Senhor como Deus da nossa vida. Então, nós podemos perceber que a graça nos capacita para ouvir a palavra da verdade. A graça nos capacita a ouvir a palavra da verdade. Onde é possível escutar a voz da verdade ou a palavra da verdade, nós sabemos que é possível escutar a voz da verdade ou ouvir a voz de Deus, o que Ele requer para nós no seu livro sagrado. As Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A graça nos capacita. O Espírito Santo nos ilumina. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. Por que é necessário do Espírito Santo abrir o nosso entendimento? Porque todas as nossas faculdades foram corrompidas pelo pecado. Nós não conseguimos, longe do Espírito Santo, ouvir a voz da palavra ou ouvir a voz de Deus. Até conseguiremos ler, mas trazer para a nossa edificação e sermos orientados de forma plena, não conseguiremos. Então a graça nos capacita a crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. A graça de Deus também nos ajuda a não nos rebelarmos contra a verdade. A graça de Deus nos capacita para crer e para não nos rebelarmos contra a verdade. Os israelitas ouviram a verdade, viram os prodígios, contudo se rebelaram contra a verdade. Se rebelaram contra a verdade, murmuraram, tentaram a Deus, fizeram montim. Moisés, às vezes, ficava indignado com a atitude daqueles israelitas. Foi devido uma das murmurações dos israelitas que Moisés agiu de forma errônea, batendo na rocha. Devido a esse pecado, ele não entrou na terra prometida. Então a graça de Deus nos ajuda e nos capacita a crer, nos submeter ao Senhor da aliança e assim não nos rebelarmos contra a verdade. Terceiro, nos ajuda a nos submeter ao Senhor
de todas as coisas. Como eu disse lá na introdução, o autor aos Hebreus quer enfatizar que o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. É isso que a graça nos ajuda. Nos ajuda a crer, submeter ao Senhor de todas as coisas. E a graça também nos ajuda a cuidar dos outros. Cuidar no sentido de não nos rebelarmos, cuidar no sentido de não termos os nossos corações endurecidos diante do Altíssimo, diante do Senhor da glória. É isso que a graça nos capacita, é isso que o autor aos Hebreus, é isso que o autor da nossa revista nos propõe. Que nós devemos cuidar uns dos outros, devemos orientar aos nossos irmãos a ouvir a palavra da verdade, a não se rebelar contra a verdade, a se submeter ao Senhor da aliança. Isso é cuidado mútuo e é este o nosso dever como cristãos. Em síntese, ou em resumo, a graça nos capacita para crer e nos submetermos ao Senhor de todas as coisas. Assim, Ele nos capacita a cuidarmos uns dos outros para não termos o nosso coração endurecido. Devemos cuidar uns dos outros, diz-nos o autor aos Hebreus. Eu vou ler a citação de Hebreus 3:13, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos. O que é exortar, queridos? Exortar é encorajar, exortar é animar. E como a gente encoraja e como a gente anima os nossos irmãos que às vezes estão sendo endurecidos pelo pecado, pela incredulidade. A gente exorta através da repreensão em amor. A gente realiza a correção e a instrução. Isso é exortar. É isso que o autor aos Hebreus, em capítulo 3:13, o qual lemos, diz: pelo contrário, exortai-vos. Ou seja, encorajem, animem uns aos outros. Esse é o nosso dever como cristãos e é isso que nós devemos desenvolver uns com os outros. Sabe o que deve também nos encorajar e deve alegrar o nosso coração? Que apesar da nossa incredulidade, apesar das nossas falhas, Deus cuida da gente. O mais surpreendente é que, apesar das nossas dúvidas, muitas das vezes, das nossas incredulidades, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel e nos dá a garantia da preservação da nossa alma. Ele nos preserva, Ele nos preservará, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós não estamos rumando ou indo para a Canaã terrena. Nós estamos indo para a Canaã celestial. E Ele, o nosso Deus, nos preservará. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque não é pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pela nossa falta de crença, mas é porque Ele prometeu
e nós confiamos na perseverança dos santos. Agora é possível ver que a graça nos capacita para a certeza plena de fé. A graça nos capacita para a certeza plena de fé. O que isso pode nos ensinar? Sabemos que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deixar bem claro que a salvação é pela graça. E deixar bem claro também que até a fé, a nossa fé, é dom de Deus. É graça de Deus. Em outras palavras, a fé, a salvação é presente de Deus. Então, quando Ele nos capacita a crer e exercitar a nossa fé, nós devemos ter em mente que nós não podemos, como cristãos, imitar aqueles que duvidam das Escrituras. Nós não podemos de forma alguma imitar aqueles que duvidam das Escrituras. Em outras palavras, eu creio nesta parte, não creio nesta parte. Isto é história real, isto é conto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo disse isso na sua carta a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso nós não devemos duvidar das Escrituras, ser incrédulos com relação à Escritura. Muitos hoje são incrédulos. Muitos até duvidam do criacionismo, da criação perfeita de Deus. Muitos já querem acreditar no evolucionismo, que tudo foi uma evolução. É uma lástima. Isto é cilada de Satanás. Pela fé nós cremos que o mundo veio a existir pela palavra de Deus. Pela fé nós acreditamos nisso. Eu desafio a você também, pelo poder do Espírito Santo, a acreditar e não imitar as pessoas que desacreditam ou querem desacreditar das Escrituras. É possível? Talvez até em meio evangélico ou na nossa própria denominação ou até mesmo na nossa igreja, pessoas que julgam: eu gosto deste texto, eu não gosto daquele texto, eu gosto do Novo Testamento, não gosto do Antigo Testamento. Eu já falei que isso é erro, isso é errôneo. Toda palavra é palavra de Deus. Então a graça nos capacita a não imitar aqueles que rejeitam as Escrituras. A graça também nos capacita para a certeza plena de fé, no sentido de verificar se de fato estamos na fé. Se não estamos vacilando, se não estamos negociando, a graça nos capacita com relação a isto. Vou ler uma citação aqui da própria revista do Aluno, página 22. Eu vou ler todo o parágrafo. Não devemos imitar aqueles que duvidam das Escrituras e de suas promessas. Não devemos permitir que o nosso coração nos engane a ponto de confundirmos nossa condição espiritual. Devemos nos provar diariamente e perguntar se de fato estamos na fé, comparando sempre nossas ações com as prescrições das Escrituras. Deus jurou que não daria descanso aos desobedientes. Aqueles que duvidam não entrarão no descanso. É lógico que aqui
nós não estamos falando, e não foi a intenção do autor aos Hebreus falar de perda de salvação. Aqui o autor está falando que, mesmo em meio à comunidade cristã, existem pessoas que desfrutarão da graça, desfrutarão dos privilégios de ver os milagres extraordinários e ordinários de Cristo, contudo não obtiveram a fé salvadora. Por isso não entrarão no descanso, porque para entrar no descanso celestial, para entrar na Canaã celestial ou entrar nos céus, é necessário crer no Filho de Deus, verbalizar isto, acreditar ao invés de ser incrédulo. Por isso, não foi a intenção aos Hebreus, nem a intenção do autor da revista, pelo menos, enfatizar ou deduzir perda de salvação. Jamais. Então, a gente aprende aqui também que devemos considerar a pessoa e obra de Cristo. Devemos considerar a pessoa e obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele executou por nós na cruz do Calvário. Devemos considerar que a obra de Cristo é suficiente para trazer salvação ao ser humano. Não é necessário mais a intermediação de ninguém, de homem algum, de sacerdote. Isso ficou obsoleto. No Antigo Testamento, os sacerdotes intermediavam. Agora com Cristo sendo o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro sem mancha, sem mácula, ele fez o sacrifício perfeito. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, todos nós tivemos acesso. E agora podemos nos comunicar diante de Deus através da pessoa do seu Filho bendito. Por isso devemos considerar a obra de Cristo. Devemos devotar a Ele tudo o que temos e somos. Devemos agradecê-lo, verbalizar a nossa satisfação diante dele por tudo o que temos e somos. Se nós temos alguma coisa, é porque Ele nos proporciona, é porque Ele provém isso a nós. E acima de tudo, se nós temos a salvação em Cristo Jesus, é porque Ele morreu em nosso lugar, naquela cruz. Quando Ele disse estar consumado, Ele, em outras palavras, estava dizendo está pago. Não há dívida mais para os crentes da Igreja Filadélfia ou de qualquer outra denominação. Não há dívida mais, porque a culpa que nos cabia caiu na pessoa do Filho bendito de Deus. Por isso nós fomos justificados, nós fomos declarados justos diante de Deus. Por isso nós devemos verbalizar, devemos cantar em ações de graça, por Ele nos capacitar e nos fazer ter certeza e plena fé em Cristo Jesus. Agora, irmãos, nós chegando à conclusão, como a graça de Deus triunfa sobre a nossa incredulidade, ou a nossa falta de fé, ou a nossa desconfiança. Como a graça de Deus triunfa sobre isso tudo, é fazendo-nos perseverar, é fazendo-nos acreditar naquilo que Ele fez por nós, é crer no seu Filho bendito. Assim, eu leio o trecho da nossa conclusão, que está descrito na nossa revista, e você pode ler agora. Diz assim: crer é uma dádiva do Senhor,
diante de tantas situações estressantes da vida. Crer é fundamental para desenvolvermos nossa confiança no Senhor. E é a graça de Cristo que nos capacita para isso. Alguém duvida disto? Alguém duvida que é a graça de Cristo que nos capacita a não sermos incrédulos? Olha o que eu grifei em vermelho. Ninguém pode crer se não for mediante a aplicação da graça divina no coração. Como eu disse, a fé, crer no Filho bendito de Deus, é presente, é graça. A gente só consegue exercer fé, a gente só consegue nós só conseguimos nos achegar diante de Deus quando somos capacitados por isso. Quando nós somos feitos habitação do Espírito Santo, que nós chamamos na teologia de regeneração. Quando nós somos feitos novas criaturas. Quando eu sou feito nova criatura, você é feito nova criatura, você é habilitado a crer. Aí você consegue dar aquele passo de aceitação da oferta do Evangelho. Aí você consegue acreditar nas boas novas de salvação. Enquanto o Espírito Santo não traz regeneração, o homem se rebela contra Deus, o homem é incrédulo contra Deus, o homem é averso às coisas de Deus. É o Espírito Santo, novo nascimento. Ninguém pode crer se não for mediante a aplicação da graça divina no coração. Não existe fé verdadeira se não for plantada no coração pelo próprio Senhor. Então, se crer, você tem um motivo grandioso para louvar ao Senhor e continuar esperando nele. Você crê? Espero que sim. Você tem a salvação em Cristo Jesus? Espero que sim. Então, se você crê, é porque Cristo o capacitou para isso. A graça lhe capacita e me capacita a isto. E isso deve nos levar à cruz. Deve fazer-nos nos render diante da face do nosso Deus e continuar esperando nele, longe de qualquer incredulidade. Longe de tentarmos ao Senhor em dizermos: o Senhor ele está entre nós ou não? Lógico que ele está entre nós, queridos. O crente tem a habitação do seu Santo Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita em nós. E isso deve ser motivo de regozijo. Estamos vivendo tempos difíceis. Agora eu quero abrir um parêntese. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que devemos ficar isolados, longe socialmente, para bem de todos. Mas às vezes nos pegamos incrédulos. O que será do amanhã? Vamos acreditar que Deus pode agir e Ele agirá no tempo certo. Ele está ouvindo as nossas preces, as nossas petições, as nossas orações, e no tempo dele, Ele agirá. Tudo tem um valor pedagógico. Nós cremos nisso, ou deveríamos crer nisso. Creia, irmãos. Não desespere. Não façam como os israelitas fizeram. Eles passaram pelo meio do mar.
Eles viram a providência de Deus com o maná. Eles pediram água e o Senhor providenciou água. Contudo, eles murmuravam. Isso foi fatal para eles. Eu desafio a vocês agora a acreditarem de forma plena no nosso Deus. Acreditar agora o que diz também o autor aos Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Leia! Eu desafio a você a ler hoje em sua casa, se você está com seu coração angustiado. Se achegue diante do trono da graça, que você achará socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo entende as nossas dificuldades. Ele entende o nosso sofrimento, porque Ele passou tudo isso, contudo, sem pecado. Ele experimentou na própria pele as nossas mazelas. Isso tudo para que nós pudéssemos recorrer a Ele. Ele está atento. Só basta nós confiarmos, orarmos, que Ele levará as nossas petições, as nossas orações a Deus Pai. Vamos orar? Deus bendito, ajuda-nos com o poder do Teu Santo Espírito a confiar plenamente no Senhor. Ajuda-nos a não sermos incrédulos, mas crentes. Ajuda os meus irmãos também. Obrigado pelo Teu Filho bendito. Obrigado porque nós podemos confiar plenamente no Senhor. Aumenta-nos a fé. Quando a fé estiver faltando, ajuda-nos a confiar que o Senhor está no barco. Parafraseando o texto do evangelista, o Senhor está no barco, só basta nos clamar e o Senhor fará emudecer a tempestade. Louvado seja o Senhor por isso. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Assim encerra, queridos, o nosso estudo. Que todos tenham um bom dia e preparem-se para ouvir a mensagem no culto logo à noite. Deus o abençoe.